E o PSB, Partido Socialista Brasileiro, oficializou na quarta-feira em Brasília a candidatura de Geraldo Alckmin ao cargo de vice-presidente da República. Ele vai integrar a chapa do pré-candidato à reeleição, Lula, que ainda terá a candidatura oficializada pelo PT até o dia 5 de agosto. A confirmação aconteceu durante a Convenção Nacional da Sigla, com a presença de presidentes de partidos aliados, parlamentares e líderes nacionais do PSB. Lula também participou do evento. Durante a convenção, os integrantes do partido aprovaram a coligação política com o PT, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede. Vamos acompanhar um trecho da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Não é possível falar em liberdade querendo derrubar a democracia. A democracia é a guardiã da liberdade. Não é possível falar em liberdade como no segundo turno da última eleição, utilizando o aparato do Estado para impedir as pessoas de votarem legitimamente e tentando impedir a eleição, propondo a derrubada de governo eleito. Aliás, quem não acredita na democracia não devia nem disputar a eleição, não devia pedir o voto, devia pedir o voto para o povo brasileiro. Se não acredita no povo, que deve ser o protagonista. Geraldo Alckmin também afirmou que Lula pode contar com seu apoio. Conte conosco, presidente Lula, para essa jornada. O que anda para trás é caranguejo. Vamos para frente, Lula presidente! Deixa eu trazer também a manifestação do presidente Lula, que também, claro, fez uma declaração durante a convenção do PSB. Muito orgulho de ter você como candidato a governador de Pernambuco e com muito orgulho de dizer na frente de vocês, eu e o Alckmin vamos ganhar as eleições. Vamos ganhar. Não há nenhuma razão, mesmo que eu e ele só errarmos daqui para frente, o acerto foi tanto que a gente não perde essas eleições. E o petista também afirmou que com Geraldo Alckmin como vice-presidente, não há risco, não há possibilidade de golpe. O Alckmin é aquela garantia que todo mundo precisa. É aquela pessoa que você pode deitar com a certeza absoluta de que ele está trabalhando para que as coisas deem certo no país. E eu posso dizer, João, que com o Alckmin a gente nunca vai pensar em que vai dormir, vai ter um golpe no dia seguinte de manhã. Porque o Alckmin, antes de tudo, é um homem de muita lealdade, de muita capacidade de trabalho e de muita honestidade. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem, então, convenção do PSB em Brasília, oficializando o nome de Geraldo Alckmin para a vice-presidência. Ele teve até o nome testado pelo próprio presidente Lula como uma possibilidade ao Senado aqui em São Paulo, ao governo também do estado de São Paulo, mas acabou ficando tudo como estava, não tem tu, vai tu mesmo. O Geraldo Alckmin permanece aí como vice na chapa de Lula. Piotto, boa noite. Boa noite, Paulo. A verdade é que tentaram expurgar o Alckmin da condição de vice, não deu certo, ele bateu o pé e ficou. Então não é tudo isso que o Lula disse, assim, essa relação de amor dos dois é bem esquisita. Boa noite, Augusto, boa noite, Ludmila, a todos que nos acompanham. Voltando só, primeiramente, à manifestação do Geraldo Alckmin, ex-governador aqui de São Paulo, eu o conheci como vice do Mário Covas e também, obviamente, acompanhei o governo dele aqui em São Paulo. Não é a mesma pessoa, seguramente não é. A mudança é impressionante. A pergunta que você deveria fazer, que eu faço para ele nesse momento, é se ele realmente acredita naquilo que ele falou. Quando ele olha para o espelho, quando ele vai dormir de noite, sabe quando você apaga a luz, você está só você e o travesseiro e sua consciência, não tem mais nada.
Você acredita nisso que você disse, que a democracia estava em risco, que houve tentativa de cercear a votação de pessoas, de que o país estava na iminência de um golpe? E o que ele pensa do trabalho, por exemplo, do ex-secretário de Segurança dele, que hoje é ministro no Supremo Tribunal Federal? O que ele pensa daquelas pessoas presas do dia 8, por exemplo, sem direito ao devido processo legal, sem direito a se defender, julgadas no Supremo? Eu sei que essas coisas a gente repete aqui com muita frequência, mas é que nada disso foi resolvido ainda. O que ele pensa, por exemplo, do próprio ex-secretário de Segurança dele, hoje ministro, que a gente vai falar um pouco mais, foi tomar um café com o Lula, que está há quantos dias mesmo, Paula, já em relação ao projeto da dosimetria aprovado no Congresso? O Alckmin, sejamos justos aqui, o Alckmin conhece a legislação, o Alckmin sabe qual é o devido processo no ambiente democrático. Ele sabe que o Executivo pode até vetar alguma coisa que vem do Congresso, aí o Congresso derruba o veto e acabou a discussão. Não existe esse negócio de um terceiro turno do Supremo lá. São quantos dias lá, Paula? 83. 83 dias. O que o Alckmin pensa disso? O que o Alckmin pensa da prisão do Bolsonaro, objetivamente? Não pelo mérito que possa se julgar aqui, mas da forma como aconteceu. Sem, obviamente, aliás, foi julgado dentro do Supremo. Compara a história brasileira que o Alckmin conhece, o Alckmin não tem o direito de alegar ignorância, o que é uma dádiva, convenhamos, não ser ignorante, sabendo como as coisas estão acontecendo. O Alckmin não acredita no que ele falou, certamente ele não acredita. Eu tenho sérias dúvidas de que ele acredita naquilo. Agora, faz esse jogo político dantesco, ele que disse que o Lula estava voltando, né, ao local do roubo e tudo mais, e depois aceitou ser vice na eleição de 4 anos atrás e continua agora. Ele tentou, houve uma tentativa de ser expurgado da chapa, bateu o pé e ficou. Ele realmente acha que ele é querido nessa chapa? Vamos imaginar na possibilidade, essa possibilidade existe para todos nós, o Lula por acaso saia do cargo. Ele acha que o PT vai tratá-lo de que maneira? Vai tratá-lo com, digamos, com republicanismo? Mas, enfim, essa é a política baixa que o Alckmin decidiu adotar, porque ele não era assim. Eu sou uma testemunha deste fato, como paulista e como jornalista aqui no Estado. Não era assim, o Alckmin não era essa pessoa. O Alckmin, uma vez, eu vou contar rapidamente, teve um evento no Palácio dos Bandeirantes, ele era governador, ele foi abraçado, era um desses eventos grandes, tamanha popularidade dele, ele ganhou no primeiro turno uma eleição no governo do Estado de São Paulo, que é raro, para você ter uma ideia. Mas, enfim, essa é a versão, digamos, mais próxima do PT que o Alckmin, digamos, criou para poder fazer parte de uma chapa que ele chamava de ladrões, que ele chamava de corruptos, que ele chamava de gente que ia visitar novamente o local do crime, por aí vai. É lamentável, né? É bem lamentável. Esse Lula sai de cena, na hora vira fora Alckmin, como foi. Sim, claro. Fora Temer, no caso de Dilma Rousseff. Deixa eu dar as boas-vindas também. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente traz alguns destaques aí da convenção do PSB. A gente acompanhou ali nas imagens, Ludmila, o Sidônio Palmeira, ministro das Comunicações, também acompanhando este evento. Dario Durigan, ministro da Fazenda. Soraya Tronic, também a deputada Tabata Amaral e o candidato ao governo de Pernambuco, João Campos, presente aí nessa convenção do PSB, que confirmou Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Piotr e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Eu estava assistindo, é sempre muito constrangedor ver qualquer manifestação política hoje do Geraldo Alckmin, como o Piotr estava falando ainda há pouco. Ele não era assim e do nada... Quer dizer, ninguém sabe se foi do nada, né? Na verdade, essa é a pergunta que todo mundo se faz até hoje, e até hoje ninguém nunca deu uma resposta convincente a essa indagação, porque é a pergunta que todo mundo tem que fazer. Por que houve essa mudança? Isso aconteceu à luz do dia. Simplesmente o sujeito que dizia que o ladrão ia voltar à cena do crime, no dia seguinte estava lá de mãozinha dada, de abraços e beijinhos, com quem ele tão duramente criticou. E essas coisas não acontecem assim porque do nada ele percebeu que o Lula era um cara legal, era um cara bacana e se arrependeu de tudo que foi dito. Eu me recuso a acreditar nessa hipótese. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa que a gente desconhece. Lembrando que o Geraldo Alckmin
teve um filho que faleceu no acidente de helicóptero antes desse episódio dele falar do Lula. Esse filho faleceu em 2015, em circunstâncias também muito suspeitas. As pessoas levantam várias hipóteses, eu não vou ficar levantando aqui, mas a gente precisa sempre olhar para isso também como algo que pode ter mudado alguma coisa no Geraldo Alckmin, né, que ninguém sabe. Mas o Lula, ele estava falando que o Alckmin, ele sempre o deixa tranquilo, mas se a gente for lembrar do apelido que o Alckmin tem, o picolé de chuchu, né? Que é que não ficaria tranquilo ao lado de um picolé de chuchu que não vai fazer mal a ninguém. E o Alckmin, nesse meio tempo, ele foi essa pessoa, sinceramente, assim, falando sem querer menosprezá-lo nem nada, mas eu, às vezes até esqueço que o Alckmin existe. A gente só vê o Alckmin nessas manifestações de convenções, né? A gente não vê o Alckmin participando efetivamente da vida política do país, apesar de ser o vice-presidente, né? É uma coisa muito, muito estranha. A gente vê muito mais a Janja do que o próprio vice-presidente. A Janja tem um protagonismo muito maior do que o próprio vice. E o Alckmin, ele, como dizia o professor Olavo, ele fazia parte do Teatro das Tesouras. Lembrando que o Alckmin é ex-PSDB. Depois ele foi pro PSB, salvo engano, em 2021, mas ele é ex-PSDB da época que o pessoal se confundia e achava que o PSDB era de direita. Eu vi muita gente falando isso, o PSDB é de direita, o Aécio é de direita, nunca foram. Na verdade, eles eram a direita da esquerda. Eles estavam um pouquinho mais para o centro ali, mais um pouquinho para a direita do que o pessoal do Lula. Então, com isso, eles fingiam haver uma disputa legítima entre direita e esquerda, fingiam haver uma democracia, quando na verdade era a esquerda contra a esquerda mesmo. Então, sempre fez parte do Teatro das Tesouras, não me surpreendeu essa mudança dele, embora não deixe de chocar, infelizmente. É um dos papéis mais lamentáveis e mais humilhantes da história política recente do Brasil, é essa mudança do Geraldo Alckmin. A gente lembra também que, além de vice-presidente, ele assumiu o comando do Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria até abril deste ano, quando ele saiu do Ministério, então, para se desincompatibilizar e poder concorrer ao cargo de vice-presidente na chapa do presidente Lula. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, meu amigo Piotr, Ludmila, boa noite a você que nos acompanha. Ministério, aliás, que foi amputado para que sobrasse um ministério, não sei nem o nome, esse que foi entregue ao Márcio França. Sim. Um nome qualquer da... Ele era de Portos e Aeroportos, o Márcio França. Ele foi demitido para que o Lula encaixasse alguém do Centrão. Isso. E ele, tiraram uma parte do Ministério do Alckmin e entregaram a ele com um nome... Ministério do Empreendedorismo. Aí, empreendedorismo. Da microempresa. Para saber se o sujeito consegue falar a palavra por inteiro e sem tropeçar. Eu sempre penso nisso, Piotr. O que o cara pensa nesses 10 minutos aí que precedem o sono, né? Que você se reencontra aí e faz um balanço do que você fez no dia. O Alckmin, será que ele tem consciência de que ele se tornou uma figura desprezível por todos? Porque o sujeito que muda de ideia, que trai, né, o seu pensamento e a biografia, com essa idade, é muito estranho. Eu nunca vi uma conversão desse tipo, por isso que eu digo que é mais impressionante que a do Paulo, o Paulo Apóstolo na estrada de Damasco. Porque você tem conversões de homens de 50 anos, da esquerda para a direita. Como dizia o Paulo França, ele falou, o França dizia assim, bom, eu era trotskista, simpatizava com o comunismo, aí eu fiquei adulto. E me entendi comigo mesmo, tal. Hoje eu sou um homem de direita. Então, todos eles, para isso existe explicação, você amadureceu. Eu já fiz cursinho de comunismo, né? Mas aos 18 anos tudo é perdoável, você está com a cabeça em formação. O Alckmin, ele já estava com quase 70 anos, ou seja, talvez já tivesse mais que isso.
ninguém muda para a esquerda. O brasileiro, ele até diz que você tem os comunistas, que são comunistas dos 30 aos 100 anos, como Prestes, e o brasileiro confunde a teimosia com coerência. Isso eu morreria de vergonha, né? Se um dia eu me encontrasse comigo mesmo e percebesse que eu tinha passado a vida como comunista. Ele é lulista, que não existe, o PT não é um partido. E tanto que ele está no PSB também, ele é socialista. Não. Ele ficou... Não. Ele que só virou governador porque o Mário Covas morreu, ele está lá rezando, ele diz que é católico, rezando toda noite pelo fator biológico. Ele torce pela morte do Lula, não tenha dúvida. É a única maneira dele assumir a presidência, que ele tentou 2 vezes, porque ele fala aquela história de estar voltando para o local do crime, está em 2018, outro dia, não faz 10 anos. Foi quando ele disputou a presidência pela 2ª vez e teve uma votação risível. Ele mudou, quer dizer, o Lula fez alguma coisa diferente que provocasse essa mudança? Não, não. Então ele está lá esperando que o Lula morra, tanto que ele não teve coragem de se candidatar a governador de São Paulo. O Lula tentou empurrar. Senador, vai lá ter voto. Ele é desprezado por todos, isso eu sou testemunha ocular disso aí, por todos os prefeitos que o apoiaram. Sim. Todos. Ele não ama o teste da Paulista. Ele é incapaz de aparecer numa praça do interior. Sim. Nem mesmo na cidade dele, que é Pindamonhangaba, e ele foi derrotado na última candidatura dele. Pindamonhangaba vota contra o Alckmin. Agora, ele só anda com a mulher. Ou é um amor profundo, ou ela também é uma solitária que não tem o que fazer. Então, os dois se acompanham. Porque o que fez, repito, para encerrar, o que fez o Alckmin é uma coisa merecedora do desprezo de qualquer pessoa que tenha mais de 5 neurônios. É um fim de carreira trágico, lamentável, e a nossa audiência bem lembrou, a gente de vez em quando exibe a foto do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi à posse do presidente do Irã, ao lado aí dos chefes da Jihad Islâmica, do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis. Ele é tão nada que ele sobrou nessa foto aí, né? Sobrou. Os caras não vão gastar bala com isso aí, não tem nem tempo. Não sabem quem é. Essa imagem fala muito, não é, Piotr? Não, e ele não teve, porque, de novo, ele não tem o direito de alegar ignorância, porque ele sabe onde ele estava indo, ele tinha plena consciência, mas ele não teve autoridade de falar, não, nesse lugar eu não vou. Manda um embaixador qualquer, e pega um embaixador da região e representa o presidente, já que o Mauro Vieira também não quis ir. Eu converso com outro compromisso. O Alckmin, uma vez, eu escrevi um artigo e botei uma frase que eu costumo repetir, dizendo que o PT não lança, em São Paulo ele não lança candidatos, ele lança ameaças. Até o Genuíno foi candidato, né? O Zé Dirceu. Ele me pediu, olha, posso usar essa frase na minha campanha? Eu falei, faz o que você quiser. Portanto, é isso que ele pensa do PT. Sim. Sempre pensou. E é tão medíocre que não sabe que se ele assumir a presidência, no dia seguinte tem uma manifestação com o slogan Fora Alckmin. Essa vai ser a reivindicação. O PT não aceita nenhuma figura que não seja lulista como candidato. Ele faz de conta que é. E se você ouvir os prefeitos que o apoiaram comentando a figura do Alckmin, ali você vê quando o sujeito perde a honra. Ele é um homem sem honra, não tem honradez, né? Ele se traiu.
Ele deve ter, em algum momento de lucidez, vergonha de se olhar no espelho. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.